Animais. Vamos falar sobre os animais. Esta mensagem, este vídeo, ele é muito especial, pois ele fala de uma das partes da criação do Senhor que ele ficou feliz, satisfeito em realizar, em criar, não é? O homem, quando ele cria alguma coisa com as suas mãos, com o seu talento, ele sente uma satisfação enorme dentro de si, por não só ter desenvolvido através da sua inteligência, como poder tirar do papel, tirar aquela ideia da sua mente e trazê-la à realidade, não é? Então essa satisfação vem de Deus. Deus, ele sentiu-se assim quando criou os animais, quando formou cada ser. Nós somos imagem e semelhança de um único Criador que fez os céus e a terra e tudo aquilo que nós vemos. Por isso, quando você pensar em um animal, não associe esse animal a santo nenhum. Nós temos a informação de que há santos que são padroeiros de animais, que foram pessoas boníssimas, muito boas para os animais e viraram referências como santo, para que a pessoa se dirija àquele santo, para abençoar seu animal. Não faça isso. As pessoas cumprem um mandamento do Santo dos Santos, que é o Senhor, que é de cuidar e ser bom com os animais. É nossa obrigação ser bons com os animais. Nós somos abençoados quando somos bons com os animais. Por isso, nós nunca devemos nos dirigir a quem quer que seja como santo padroeiro de animal. Santo só há um, Deus. E Deus, ele sim quer que nós cuidemos da criação dele. E ele nos traz bênçãos quando nós cuidamos da criação dele. Vamos a algumas questões. Não sei se esse vídeo vai dar, mas se não der, nós dividimos em 2 vídeos e fazemos a continuação. Então, vamos a algumas questões que as pessoas que têm animais em sua casa, cães ou gatos, que são os animais mais frequentes, mas você pode ter qualquer outro tipo de animal, não é? Alma vivente em sua casa, sobre a sua propriedade, ao qual Deus determina que você deve cuidar. Porque dos animais selvagens, dos animais do campo, dos animais que não estão dentro do poder do homem, esses Deus cuida. E Deus se responsabiliza por eles. E nada tem faltado. E eles não têm deixado de se multiplicar até hoje. Isso é prova de que há um Deus vivo que cuida de cada animal e cada espécie que há. Por isso, não se preocupe com os animais do campo. Se você vê algum que precise de ajuda, claro, ajude. Mas se você tem algum animal sobre a sua propriedade, é esse que você tem que cuidar, alimentar, se importar. E vamos a algumas questões nesse vídeo e se houver algum outro, a continuação. E há pessoas que se perguntam se os animais são capazes de ver o mundo espiritual. Se eles são capazes de perceber alguma coisa que nós não percebemos, não é? Há muitos vídeos na internet sobre isso, e sim, os animais são capazes de perceber situações espirituais que nós não vemos, no lugar onde nós estamos, não é? E eles são capazes de nos proteger por fidelidade, não é? Nós vemos isso na passagem da Bíblia, onde Balaão, ele toma um caminho que o Senhor disse para que ele não tomasse. Balaão era um profeta, e ele tinha uma jumenta. E o Senhor tinha dito para que ele não fosse por um determinado caminho. E Balaão desobedeceu, pegou a jumenta, colocou a sua bagagem, subiu na jumenta e seguiu por aquele caminho que Deus disse que não fosse. Então Deus enviou um anjo com uma espada
E aquele anjo pôs-se a caminho à frente de Balaão e da sua jumenta. A primeira situação, a jumentinha se desviou. Saiu daquele direcionamento e foi para um campo. Não é? Se desviou da presença do anjo, pois ela estava a ver. Balaão não conseguia ver, mas ela estava a ver. Então ela se desviou e foi para uma outra direção. Então o seu dono bateu nela. Ela continuou. O anjo pôs-se entre uma vinha e um muro. A jumentinha passou pelo estreito do muro. Quando ela se coloca no estreito do muro, então o pé do profeta se magoa entre o muro e ela. E o profeta lhe bate de novo. Mais à frente, o anjo achou uma situação que ela não poderia escapar, não teria para onde fugir. Então a jumentinha, tão assustada, tão apavorada com aquela visão daquele anjo com uma espada, ela sai e vai para trás de Balaão. Então Balaão pega uma vara e lhe bate. Então Deus abre a boca daquela jumenta e ela fala. E ela diz a ele, né? Pergunta por que ele está a fazer aquilo, já que se ela nunca teve aquela reação, é porque havia um motivo. Então o Senhor abre os olhos de Balaão e Balaão vê o anjo. E o anjo fala com ele e lhe diz, se você tivesse continuado, ou seja, se a mula tivesse obedecido a Balaão, não é? E não saído para proteger o seu dono, então o anjo lhe diz claramente, se você tivesse continuado nesse caminho, a jumenta tinha sido poupada, mas eu tinha dado cabo da sua vida. Então Balaão fica a saber que havia um perigo ali, que o animal estava tendo aquela atitude porque havia um perigo real, espiritual, que ele não conseguia enxergar ali. Então ele se desculpa com o anjo e dá meia volta do caminho errado que ele estava a prosseguir. Então nós vemos nessa passagem que está em Números capítulo 22, do versículo 21 em diante, esta situação que o animal não só pôde ver, como ele tomou uma atitude de proteger. Então nós vemos que os animais, eles veem e eles sim são capazes de ter atitudes. Como nós vemos hoje em dia, tantos vídeos de proteção, quanto às suas crias, quanto a seres humanos. Não é? Então nós vemos sim que os animais são capazes de ver o mundo espiritual. E se você em sua casa tem um cão, tem um gato, que são os animais mais comuns domésticos, e esse cão e esse gato se comporta de forma estranha, você já levou esse animal ao veterinário, ele é um animal que à vista de um médico não tem problema nenhum, mas o animal em casa está sempre de um lado para outro, assustado, se escondendo, se colocando embaixo de móveis, não é? Nós temos a nítida certeza de que o animal está com medo, está estressado, não é? Fica inquieto, fica olhando para um lado da parede, um canto da parede superior, inferior, enfim. O animal está ali numa situação que você sabe que não é a situação normal do animal. Então, o que você deve fazer? Orar. Ajoelhe-se onde o animal está e ore, interceda e peça que o Senhor retire, expulse todo o mal que está naquele lugar. Porque com certeza há algum principado, alguma potestade, alguma força maligna que está a deixar o seu animal assim. Não é? Claro que, volto a dizer, se o animal é saudável, se o animal já passou por um veterinário, se o animal não apresenta nenhum problema de saúde e apresenta esse comportamento, um comportamento que nós visivelmente percebemos medo, então é uma questão espiritual, é uma questão de você interceder, orar e pedir que Deus interceda, retire todo o mal que está ali, traga paz à sua casa, traga paz ao seu animal e acampe seus anjos em derredor da sua casa, de onde você está, não é? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, ele tem poder. Vamos continuar no próximo vídeo.